Quando eu falo para você, bruxa, qual é a primeira imagem que vem para você? Né? Aquela imagem daquela bruxa naquela roupa preta voando na vassoura, aquela bruxa com aquelas risadas malévolas, né? Aquela bruxa que mexe no caldeirão para fazer o mal para alguém, que pega as criancinhas para fazer o mal, né? Isso é o que está nesse inconsciente coletivo, né? É o que, quando você pensa, são as primeiras coisas que vêm na mente, são essas imagens que vêm ao longo de séculos sendo introduzidas a gente, né? No nosso mental, através de filmes, através de histórias. Mas eu queria dizer para vocês que nem tudo é isso. Né? Não é porque ficaram 3.000 anos caçando as bruxas, né? Caçando essa sabedoria nata, né? Onde lá eram caçadas, levavam para fogueira, eram enforcadas, eram apedrejadas, pelo que elas faziam. E nem tudo era ruim, porque a luz e a sombra existem no ser humano. Né? Então, onde será que naquela época realmente estava a sombra? Será que era nas bruxas mesmo? Bem-vindo mais uma vez no canal Papo Humano. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o arquétipo da bruxa, da anciã. E eu sou a Alexandra Fogatti, se você não me conhece, Alessandra Schneemann. Tudo bem, Lê, minha parceira, Tudo hoje? bem? E aí, Lê, o que você tem para trazer para gente? Bem legal isso que você falou, né, Chay, essa introdução, porque realmente é isso que vem e fica, né, na cabeça das pessoas, né, como você disse, esse inconsciente coletivo, né, de que bruxa é coisa ruim, né, aquele nariz grande, aquela imagem, né, daquela pessoa feia, outra vestida de uma imagem bonita, sedutora, né, mas que no final, no fim quer fazer o mal, né. E na verdade, quando a gente para pensar, né, e a gente se entende ali como mulher, né, e começa a olhar toda essa história do matriarcado, do patriarcado, a gente vê que tudo isso, na verdade, é muito natural, né? Que faz parte ali do nosso, do ser humano, né? Então, na verdade, a anciã, ela nada mais é do que aquela mulher sábia, né? Aquela mulher que já passou por muitas coisas, né? Por muitas experiências, já teve aquela fase de donzela, né? A fase da mãe, né? Não só aquela mãe que gera filhos, mas que gera projetos, né? Geram tudo que é materializado, né, é gerado, né, através desse útero, né, que já passou pela fase da feiticeira, né, e hoje ela está num estado de sapiência, né, com toda a experiência que ela adquiriu, né, então é aquela mulher já mais calma, mais tranquila, que não se abala tanto com o externo, né, que está mais conectada consigo mesma, que sabe o que quer, né, então, e é bem interessante trazer isso para as fases da mulher, né? É um pouco mais fácil identificar, né? Porque ela está dentro, como tudo, né? Nesse planeta é cíclico, né? Ela está dentro da fase, né, menstrual da mulher, seria justamente o período em que ela está menstruando, né? Então, ela está relacionada com a estação do inverno e com a lua nova, né? Então, é aquela mulher que já passou por todas essas fases e ela está muito conectada consigo mesma, aquela mulher que já não se abala tanto, né? Que tem ciência do que ela é, do poder dela, né? Do que ela pode conquistar, né? E ela usa muito essa intuição, muito essa sabedoria dela, né? Então, é interessante a gente pensar, né? Se você olhar para sua avó, para sua mãe, né? Para uma tia, né? Você consegue perceber toda essa sabedoria, toda essa vivência, toda essa experiência, né? Então, você consegue ver mulheres empoderadas, né? Mulheres que sabem, né? Que já passaram por muitas coisas, né? Por muitas batalhas e que estão naquele momento mais de paz, mais de tranquilidade, né? Então, e é muito bom, né? Você pensar que a gente pode chegar, né? Nisso, né? Que a gente consegue lidar, né? Com tudo isso e ter esse período, né? De paz, de tranquilidade. Então, a anciã, ela é essa mulher, né? Ela é essa bruxa, né? Essa mulher que zela pelo lar, que cuida da família, que faz aquela comida gostosa, temperada, né? Então, o que é você fazer uma comida ali bem preparada, bem saborosa, se não é uma alquimia, né? Ela não está ali mexendo com elementos, com o fogo, né? Levando Com a amor, né? água, Muitas vezes. colocando amor, né? Transmutando, né? Então, para a gente tirar essa coisa, né, que ficou de ser coisa ruim, de ser, né, coisa do mal, sendo que é uma coisa natural de todas as mulheres, né, que todos nós passamos
por essas fases, né? Dentro do nosso período do ciclo menstrual, dentro do nosso período de vivência, né? Do nascer, crescer, se desenvolver e morrer, né? Então, é essa mulher mais, como eu posso dizer, mais equilibrada, né? Então, e mesmo que ainda não estejamos nessa fase, né, de anciã, relativa à idade, mas dentro do nosso período, desde lá de pequenininha, né, quando a mulher começa o seu processo menstrual, ela passa por essa fase dentro do período dela, né? E eu acho que é legal a gente reconhecer para a gente poder aproveitar o que a gente tem de melhor, né? Para a gente pegar o que a gente tem de melhor de cada uma dessas fases, né? Então, a gente já falou sobre a donzela, sobre a mãe, sobre a feiticeira, que são aqueles no ápice de criação, de explosão de energia, né? Ou, em outro, ao contrário, estão no declínio, introspectiva, porque está na hora de ciclos se encerrarem, né? Para novos ciclos renascerem. Então, a gente quis trazer todos esses arquétipos, né? Para as pessoas poderem correlacionarem, poderem observar, né? Dentro do seu ciclo e poderem aproveitar o melhor de cada fase, né, Chan? Então, é muito bonito, na verdade, né, quando você para pensar e quando a gente não luta, né, quando a gente não bate, não vai contra, né, quando a gente não tem julgamento, preconceito, né, quando a gente só é, percebe, né, as fases como elas são, aceita, né, o que a vida tem para dar, né, e a gente vive no fluxo, né. Então isso é tudo muito bonito, é tudo muito gostoso e ter esse conhecimento ajuda, né, nos ajuda a nos conectarmos com isso e extrair o melhor de cada fase, né, Chan? E é legal a gente deixar também aqui que essa fase é a fase em que você está sangrando. E Uhum, se a gente parar para observar essa fase que a gente está sangrando, é a fase que a gente quer dar uma silenciada, né? É a fase verdade. onde você está mais observadora internamente. E eu vejo muito essa fase como uma sabedoria, porque é como se você quisesse se escutar mais naquele momento, né? Você quer se conectar mais ao que existe em você, né? Para poder trazer de volta para o mundo, porque isso é uma das qualidades desse arquétipo, né? É você querer transformar o mundo, transformar a si e a vida a vida do outro. E para se transformar, você tem que dar essa silenciada, né? Você tem que ter essa introspecção. Você tem que dar esse tempo de observação a si mesmo, né? Eu sei que nós mulheres, com esse ciclo mensal, né, a gente passa despercebido disso. Mas hoje, né, existem muitas bruxas, né, muitas bruxas que trouxeram de volta isso que está na nossa ancestralidade, né? É algo nato que está na nossa ancestralidade feminina, né? Que é essa sabedoria de usar as fases da lua, né? Com mais observação, observando a nossa energia fazer movimentos, né? A energia o quê? A energia do seu corpo, essa energia interna que você tem e que você externa ela, né? Então, naturalmente, nós temos ciclos, né? E a gente também, de novo, vai lá, nós somos mal vistas porque os hormônios fazem muito isso Uhum, daqui. Então, esses hormônios têm a ver com essas fases internas, né? Essas fases da Lua que nos influenciam e que a ideia é trazer, né, solarização. É trazer essa luz, esse aquecimento, essa expansão, porque se a gente pensar isso, né? A lua é à noite, é mais fria, é mais quieta. E o sol é o quê? É expansão, é calor, é movimento. A ideia é que energia. você se complete, luz e sombra, lua e sol, né? Então, a gente vai nessa busca incessante do ser humano de nos equilibrar, né, na nossa luz e na nossa sombra. E faz parte, né, de você ser a anciã, de você ser a bruxa, de ter essa alquimia interna, de se transformar a cada pequeno ciclo. E aí a gente vai sempre para os grandes ciclos, né? Porque a gente tem o ciclo do ano, a gente tem os vários ciclos da vida, a gente já tem falado isso em cada arquétipo, né, Lê? Mas nunca é demais, porque às vezes você não assistiu ainda o outro, né, os outros arquétipos. Então vai lá no nosso canal, aproveita. Tem sobre as 4 fases da Lua, tem sobre alguns arquétipos que a gente foi falando já individualmente, né? Então dá para você conhecer um pouquinho mais, começar a trazer esse conhecimento, né? Que não é uma coisa só do feminino,
né? O ciclo menstrual, sim, mas o arquétipo não. O arquétipo é para todos. Então, dentro do homem também vai ter, né, esse silêncio que tem muito a ver para quem não tem mais a menstruação, né, ou para quem não tem, ou os homens, a gente usa muito a lua externa. Realmente a fase da lua externa, porque é o pequeno ciclo interno em você, que é cada menstruação sua, e tem esse ciclo externo que está ligado à lua. E vai perceber essa energia, né? Então, a lua nova, que é o caso aqui da anciã, da bruxa, é onde você vai perceber em você esse silêncio, né? Essa vontade de ficar mais introspectiva, de se ouvir mais, de conhecer os seus próprios, as suas próprias vontades, né? Qual é o conselho que você dá para você mesmo, né, Lê? A gente falar que bobeira. Não, gente, quando nós começamos a prestar atenção mais no nosso tempo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, muita coisa se revela, né, Lê? E se revela também a luz e a sombra, né? E aí a gente tem aquela mania de não querer olhar para a sombra porque sombra é feio. A bruxa não é feia. A bruxa tem muitos aspectos positivos, né, Lê? Exatamente. E é legal também a gente pensar, né, Xan, como você trouxe ali que não é só um arquétipo feminino, mas também masculino, né? Em muitas culturas, né, a gente vê ali o quanto o ancião, né, ele é respeitado, né? O quanto o mais velho da família, ou o mais velho da comunidade, ou o mais velho daquele grupo, ele muitas vezes é o líder, ele que direciona, né? Justamente por causa de toda essa sabedoria, né, que ele já adquiriu ao longo da vida, né? Então, e que ele conseguiu é, internalizar, né? E aí consegue orientar, consegue direcionar, né? Então, tem muitas civilizações que valorizam muito, né? Os idosos, né? As pessoas mais velhas, os anciões, né? Porque respeitam muito, eles têm muito ainda para dar, né? Talvez não tenha aquele vigor físico, né? Uhum. Não conseguem às vezes, dar com trabalho, mas eles têm todo o conhecimento, toda a experiência para poder tomar as decisões e para poder direcionar, né? E então a gente vê isso muito forte no mundo oriental, por exemplo, né? No meio oriental. E já no Ocidente, a gente às vezes já não vê isso tanto, né? Com tanto é, não é tão forte, né? Pelo contrário, a gente até observa que a população idosa muitas vezes né, é esquecida, né? Então, eu acho importante também a gente comentar isso e a gente também fazer um resgate, né, Chan, dos nossos idosos aí, né, da nossa população, cuidar, né, da nossa população, porque são pessoas que já viveram, né, muito, que passaram por muito e ainda tem muito para dar, né? Ainda tem muito conhecimento ali guardado, né? Então, valorize, né? Valorize o idoso da sua família, da sua comunidade, né? O seu avô, sua avó, né? Aquela tia mais velha, enfim, né? Uma benzedeira, uma vizinha, né? Na minha época, quando eu era pequena, eu lembrei agora, né? Eu tinha bronquite. E aí a minha mãe me levou pequenininha lá para benzer, né, com uma senhorinha querida, nossa, um amor, né? E ela fez, né, esse benzimento e eu curei, né? Não sei, né, se funcionou realmente, mas o fato é que eu né, se era uma fé muito grande da minha mãe, ou era um momento, mas eu realmente curei. Então, tudo isso é muito bonito, né? E eu acho que a gente poderia preservar isso, né? E não simplesmente renegar, né? Ou achar que está demodé, né? Porque são coisas que esse contato, essa contato com a natureza, essa coisa natural, né? De você entender, né? De você entender de energia, você manipular os elementos, são coisas natas, né? Do ser humano e que a gente pode, como posso dizer, a gente pode desenvolver, né? A gente pode ressignificar, a gente pode reforçar, a gente não precisa simplesmente abandonar, né? Porque a gente vê aí a indústria, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica, né? Tomando conta, né? De tudo, né? Laboratórios, tudo. Claro, a ciência, gente, ela é super importante, né? Eu não sou contra a ciência, né? Ninguém que é contra a ciência, né? Eu acho que É é super necessária. importante o avanço, o avanço tecnológico, ele é super importante, né?
Mas isso não quer dizer que a gente precisa se afastar, né, da nossa essência, da nossa natureza, desse contato, né, dessa vivência mais natural, né, com as ervas medicinais, com o chá, né. Então, como é lindo, né, você receber ali uma receita, né, de uma pessoa mais experiente, uma vozinha, né, eu tô com tal coisa, faz um chazinho disso, o filho aqui melhora, né. Então, olha o quanto isso é gostoso, né, e coisas que a natureza tá ali para te dar, né. Então, eu acho que é legal também, né, a gente pensar nisso e não deixar isso morrer, né, retomar, né, isso tudo, né, dar continuidade, né, porque é a nossa natureza, né? A nossa natureza é abundante, né? Ela tá aqui para que nós possamos usufruir dela, né? Então, e precisamos retomar esse conhecimento dessas pessoas que ainda têm esse conhecimento para a gente poder dar continuidade, né, Ju? Exato. Porque você estava falando dos nossos idosos, né? É assim, o que que o idoso ele tem, né? A pessoa anciã tem para nos fornecer, né? As histórias. E as histórias, elas são muito ricas. A gente tem que ter ouvidos para ouvir, né? As histórias têm muito conteúdo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Porque se não fosse essas histórias, nós não teríamos milhares de livros, né? Nós não Uhum. teríamos milhares de contos que a gente tem e que a gente vai nós vamos nos baseando nesses contos, nessas histórias, perpetuando muitas informações, muito conhecimento que nos trouxe, né? Então, tudo está dentro dessa ancestralidade. Então, é despertar nessa sensibilidade e ver aonde vem a sabedoria, né, daquela história, né? Qual era o lugar, né, de conhecimento, de espiritualidade, de transformação que a história daquela pessoa está te trazendo, né? E aí, para você no seu dia a dia, aonde você pode se alimentar disso, né? Porque é o alimento, isso é espiritualidade, Abastecida. né? Uhum. O ancião, o bruxo, eles têm espiritualidade. E na espiritualidade não é isso também, as palavras sábias da minha avó, né? A gente, nossa, minha avó me falou umas palavras sábias, nossa, mexeu comigo. É isso, né? É a espiritualidade atuando através da comunicação, né? Da sua sabedoria. E aí, eu estava pensando, né? Voltando aqui para a bruxa, para a gente começar a desconstruir um pouco esse lado, né? Mal visto das bruxas. Eu estava pensando na Malévola, né? A Uhum. Malévola, né? Espero que todo mundo tenha assistido. Se não assistiu, vai lá, corre assistir, porque tem ali muita informação para a gente ali estar digerindo, né? Porque a Malévola, ela já, desde o início, esse é o lado sombra, ela era rejeitada, ela foi excluída, ela foi rejeitada. E a dor dela era que era rejeitada, e ela se isolou no mundo dela, né, vivendo feliz no mundo dela. Ela estava muito bem com a espiritualidade dentro, mas ela tinha aquela mágoa. Quando aconteceu toda a história, né, de nascer lá, ela vai lá, pega toda aquela história do filme, que não é o caso, assistam, por favor, né? Ela vem todo o lado ruim dela, todo o lado mal dela brota. Por quê? Porque ela já tinha uma dor. Imagina, pessoal, todas essas pessoas que durante 3.000 anos, toda essa ancestralidade que habita a mim, a Alessandra, a você, a todos nós, 3.000 anos sendo condenados, queimados, rechaçados, por algo que você tinha natural, que era, né? Vamos pensar nas curandeiras lá atrás. Elas manipulavam o quê? As ervas, amaceravam os remédios, usavam as coisas da natureza para trazer a cura para as pessoas numa época em que não tinha antibiótico, penicilina, grandes remédios. Eram elas que traziam essa cura para o corpo físico. Né? Elas usavam a água, energizavam, né? Sabiam da onde pegar água, porque tinha maior potência de energia para ajudar nas poções delas mágicas, que já vêm com a natureza, né? Vamos pensar nas parteiras. Quem que ensinou alguém a ser parteira? Mas ela sabia, era nato dela posicionar o nenê, ajudar nos partos difíceis, né? É, ela não tinha as ferramentas que hoje nós temos da medicina, né, da indústria, mas elas tinham a sabedoria nata interna, né? E eu poderia falar muitas outras coisas aqui, né? Que você aí desse lado que reprime esse lado seu, reprime essa porção por causa disso, né? Essa espiritualidade que habita em você, essa sensibilidade que habita em você,
porque você está ainda sob essa influência de toda essa repressão lá atrás, né? E hoje, né, Ale, a gente vê muito esse movimento dessa liberação. Percebe assim, nós temos muitos jovens, 20 e poucos anos, usando essa sabedoria nata de novo. De que maneira? Através das ervas, fazendo novos incensos, fazendo pequenas poções mágicas para você no Réveillon, passagem de aniversário, né? São o quê? Manipulações da energia da natureza para o bem maior, né? Porque na sombra é o quê? Usar essa energia da natureza para destruir o outro. E também aconteceu isso de verdade, né? Muitas das pessoas que foram lá atrás caçadas, né, que foram reprimidas por raiva, por ódio, essa ancestralidade começou também a desenvolver a vingança, né? A gente querer se vingar de quem nos causou mal. Então começa um ciclo que precisa ser terminado. Esse ciclo precisa ser rompido pouco aos poucos, né? E a gente fica nesse ciclo de querer se vingar, usa de novo a magia, né? A magia da natureza para a vingança, para destruir o outro, usa a magia, que é o nosso pensamento, para acabar com o outro, porque a gente está usando essa magia através do pensamento o tempo inteiro e muitos não sabem, né? Porque é uma manipulação energética, onde você tem potencial, a sua força interior, aquilo que está aqui no seu coração vibrando, chega até a outra pessoa. Então, quando você deseja de verdade o mal para alguém, aquilo chega. E aquilo é um tipo de magia, né? Só que agora você está consciente, porque você está ouvindo isso aí desse outro lado, né? Então, existem vários tipos de magia que foram usados de uma forma errada e ainda é usado até hoje pelo nosso egoísmo, né? Por nos sentirmos rejeitados, por nos sentirmos sós, e a gente vai perpetuando. Então, ao conhecer esse arquétipo da bruxa, né, é ressignificar dentro de você essa ideia, né? Porque percebe lá, vamos voltar para Malévola. O amor daquela menina, a convivência, né, com a princesa, não lembro o nome dela, foi trazendo um lugar, algo dentro dela que ela não sabia mais o que era, porque ela tinha sido rejeitada, ela tinha muita dor. E foi através dessa convivência que ela foi trazendo amor, foi se transformando, e ela parou de se rejeitar. Entende? Então, quando ela parou de se rejeitar, ela permitiu o amor, tudo se transformou, né? Então, as pessoas que têm essa bruxa, esse arquétipo bruxa forte, elas vão ser pessoas diferentes. Agora não significa que elas são ruins, elas só são diferentes, e o diferente habita, né? Nos habita aqui. Se todo mundo fosse igual, que chato. Se todo mundo pensasse a mesma coisa, que tédio, né? Nós temos que ter a diversidade. A diversidade faz a gente crescer, ampliar a nossa visão, sair das caixinhas e também nos permite, nos autoriza a ser também diferente, a trazer esse lado interno, né? Esse lado espiritual para fora, né, Lê? E é isso mesmo, Chay. E é interessante você trazer tudo isso, porque a gente percebe que isso é muito mais natural do que a gente pensa, né? Então, hoje, muitas pessoas trabalham, por exemplo, com terapias holísticas, né? E que é todo esse conhecimento adquirido, essas vivências, né? De toda essa ancestralidade, né? Então, e mesmo que não seja trabalhando diretamente com terapia holística, mas, por exemplo, uma enfermeira, né? Uma enfermeira que cuida, que zela, né? Que trabalha com medicina, mesmo os médicos mais pragmáticos, né? Os mais céticos, né? De certa forma, é claro, isso se baseia muito na ciência, mas tem ali um pouquinho ali, né? Dessa ancestralidade, né? Dessa vontade de olhar, de cuidar, de zelar pelo próximo, né? Então, a gente vê o ser humano também assim de maneira mais holística, né? Que não é só essa carne, né? Só físico, né? Tem toda essa questão energética, né? Espiritual, né? Então, quanto mais você incorporar isso, né? E ter essa vivência holística, né? Mais próximo dessa natureza, né? Do que é o ser, a gente se aproxima, né? Então, é muito bonito, né? É quase um poema. É verdade. Acho que é isso, né, Lê?
Eu espero que a gente tenha conseguido despertar aí um novo olhar, uma curiosidade em você de fazer uma pesquisa, de ampliar esses horizontes, trazer mais prosperidade para esse lado, né, intuitivo, nato, ancestral que habita em todos nós, né? Porque às vezes você rejeita muito a espiritualidade, os seus conhecimentos, né? E isso não precisa ser uma dor, né? Como a Lê trouxe, a área holística, a gente tem muitas maneiras de usar esse lado, né, intuitivo, sem ser jogado na fogueira de novo, né, sem ser jogado pedras na gente. Então, eu espero que isso daí faça sentido para você, que você ressignifique, aproveite, e se gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like, né, dá o seu joinha, assina o sininho para poder sempre receber nossos conteúdos toda semana, e não esqueça de compartilhar, né, sempre um conhecimento pode agregar aí ao outro, tá bom? Muito obrigada, Lê. Até a próxima. Obrigada, Chan. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.